Vamos aqui para a questão 153, né? Essa questão 153, ela vai abordar o tema de, vou até anotar aqui do lado, projeção ortogonal, tá certo? Esse é um tema assim muito querido pelo Enem, tá bom? Quase sempre cai alguma questão, uma questão envolvendo o tema de projeção ortogonal, tá bom? Então, aqui nós vamos ver, né, como a gente pode resolver um problema de projeção ortogonal. Então vamos lá. Na festa de 1 ano de Pedro, sua mãe comprou chapéus em forma de cone, né, para que as crianças convidadas pudessem usá-los durante a celebração do aniversário. No dia seguinte, ao organizar os doces que haviam sobrado na festa, ela percebeu que um dos chapéus que havia sido deixado sobre a mesa estava todo sujo de doces e, por conta disso, estava com formigas. Uma dessas formigas realizou o seguinte trajeto, né, por esse chapéu. Subiu pelo ponto A, caminhando no segmento AB, e em seguida desceu até o ponto C pelo segmento BC, conforme indicado. Conforme indicado, né? Beleza. Analisando esse trajeto feito pela formiga, qual é a projeção ortogonal sobre o plano que contém a base, né, desse chapéu, né? Então, o que seria projeção ortogonal, né? É como se você estivesse vendo a trajetória da formiga de cima, certo? Né? Quando você olha o cone de cima, né, você vê, por exemplo, é como se você olha, se você visse só o círculo e a pontazinha do cone, tá certo? Então você está olhando a trajetória da formiga de cima, né? E quando você olha essa trajetória de cima, ela tem uma projeção sobre a base, né? Então é como se fosse a sombra, né? Lá na base, qual é a sombra da formiga, né? À medida que ela vai andando, tá bom? Então, como é que a gente pode resolver esse problema, né? Se você perceber aqui, né? Do ponto a gente já tem a primeira projeção da ortogonal relacionada à formiga, né? Então já está sobre o círculo, o ponto de partida da formiga. Aí imagine que a formiga ela fica, por exemplo, bem aqui agora, né? O que seria a projeção ortogonal? Quando você acabar vendo a formiga de cima, né? Lá no plano é como se ela tivesse nessa posiçãozinha aqui, ó. Tá certo? Então imagine que ela faz de novo o percurso. Então quando você olha lá no plano, ela vai estar, por exemplo, aqui, beleza? Até ela chegar no centro, né? Ó. Quando ela chega no centro, a formiga vai estar mais ou menos assim. Beleza. Talvez não tenha ficado tão bem desenhado, mas a ideia aqui é que quando você conectar todos esses pontozinhos aqui, né? Quando você conectar todos esses pontozinhos aqui, todos eles vão estar em uma linha, né? Em um segmento. Beleza? Então, à medida que a formiga for andando sobre esse segmento aqui inclinado, né, no cone, quando você olhar a formiga por cima, né, a sombra dela vai formar lá embaixo um segmento, né? Beleza? Aí a mesma coisa acontece aqui para a parte BC, né? Se você perceber, quando a formiga descer um pouquinho, né, a projeção dela lá no plano, né, vai vir bem por aqui. E quando ela chegar aqui no ponto C, a projeção dela lá no plano vai ficar bem por aqui assim. Beleza? Essa parte aqui ela tem que descer um pouquinho mais para ficar no segmento, né? Então quando você unir como se fosse todos os pontozinhos que a formiga passou lá embaixo, o que é que vai formar? Vai formar uma parte do diâmetro, né? Ele não vai completar o diâmetro totalmente, porque a formiga ela não chegou aqui no final, né? Se ela tivesse chegado no final, o diâmetro aqui do círculo na base seria totalmente preenchido. Então uma dica para a gente perceber melhor esse tipo de situação é sempre que você tiver, né, algo andando,
inclinado, né, sobre o espaço, a projeção desse algo sobre o chão, né, vai ser sempre um segmento, né, se ele estiver inclinado, beleza? Vai ser um segmento. Aí a ideia é você ver as direções, né? Dependendo da direção que a formiga vai estar andando, nesse caso, o segmento ele pode continuar sem, como é que eu posso dizer? Pode continuar retilíneo, né? Sem quebras, ou então ele pode mudar, né? Então, por exemplo, se a formiga, em vez de descer aqui nesse segmento BC, tivesse descido pela parte de trás, né? Então o nosso segmento iria mudar para cá, por exemplo, né? Mas ela continua aqui na parte da frente, então vai continuar aqui nessa linha, né? Que faz parte do diâmetro. Então espero que tenha ficado claro, né? Talvez essa parte final ficou um pouco confusa, mas quando falar de projeção ortogonal é tentar ver o que está acontecendo de cima na parte de baixo, né? Você meio que exclui o espaço e olha só para o plano, beleza? Então a resposta correta ficaria sendo o item E de elefante, tá certo? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo, né? Então assim, só para finalizar, essa aqui não pode porque não mudou a direção, né? Ele ficou tanto BA como BC estão no mesmo plano, né? Então não tem alteração aqui na direção. Esse aqui não pode porque ele não completou o percurso até a parte de baixo. Essa aqui também não pode porque não mudou a direção. E essa aqui não pode porque ele vai só até o centro, né? Então ele anda mais um pouquinho. Então é isso, espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.